Olá, eu sou Bárbara Aguileia, nutricionista aqui da Inove Nutrition. Uma abordagem saudável para você atingir a perda de peso é algo que caiba dentro da sua rotina. É uma estratégia gradual, com que você vai perder peso ao longo do tempo, nada radical. Tudo que a gente faz de maneira muito radical vai ter ali um benefício, vai perder ali o peso, porém não vai conseguir manter aquilo, porque o radicalismo você não consegue por muito tempo. Se eu faço de uma forma saudável, gradual, eu consigo manter essa dieta por mais tempo. Por quê? A ideia não é ser uma dieta, e sim mudanças de hábitos alimentares, uma reeducação alimentar. Como que eu estabeleço metas realistas para o meu processo de emagrecimento? Vai depender muito da sua realidade, de como você vive, como é a sua rotina. Mais ainda, vai depender qual objetivo você quer alcançar. Eu estou 10 quilos acima do peso. A minha rotina é bem puxada, eu trabalho o dia todo fora de casa, eu almoço na rua ou eu almoço no trabalho, chego em casa só à noite. Como que eu vou fazer para perder peso, esses 10 quilos que eu preciso perder para ontem, né? Que é sempre assim, sempre para ontem, dentro dessa minha realidade. Primeiro, eu gosto de sempre ressaltar para as pessoas que você não ganhou esses 10 quilos ontem. Você vem ganhando ao longo do tempo. Então, você vai precisar também um período de tempo para perder esses 10 quilos. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa dessa forma. Eu peço para ela pensar o que seria um tempo viável. Então, eu queria perder esse peso porque lá no final do ano, no Réveillon, eu vou viajar. Então, daqui lá nós temos quanto tempo? Temos 4 meses, por exemplo. Eu divido esse peso em 4 meses e fica muito mais fácil de eu cumprir. Por quê? 2,5 kg por mês é muito mais fácil para eu cumprir do que 10 quilos, certo? Dietas muito restritivas, dietas radicais, elas têm risco para a nossa saúde? Claro que tem. É fácil a gente observar que elas têm risco para a nossa saúde. Porque existem dietas malucas aí na internet que retiram alimentos ou nutrientes do plano alimentar da pessoa para que ela perca peso com rapidez. Porém, a primeira coisa, se a gente tem vários nutrientes para consumir, significa que o meu organismo precisa desses vários nutrientes para trabalhar, certo? Então, se eu parar de consumir algum desses nutrientes, o meu organismo vai sentir falta e ele pode responder de uma forma não tão agradável, não da forma que a gente gostaria. Outra coisa, quando eu faço dieta muito restritiva, eu cumpro ela por um período. Passa um tempo, dificilmente eu vou conseguir cumprir ela, porque fica difícil para minha rotina. Essa dieta, ela se encaixou para mim por um período, porque aquele período eu conseguia ficar sem tal alimento, mas na minha rotina diária habitual eu não consigo. Às vezes a pessoa perde até um peso relativo e passa um tempo, ganha até mais peso do que ela tinha perdido. Por quê? Porque o radical, tudo que é feito de uma forma muito abrupta para o nosso organismo, a gente não consegue cumprir por um tempo mais longo. E pior ainda, eu não consigo fazer isso um hábito. A pessoa que para de comer arroz e feijão, porque pegou numa dieta na internet que não precisava comer arroz e feijão, e não substitui o arroz e o feijão por outro alimento, então não substitui o carboidrato daquele arroz por um outro alimento, que pode ser uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha salsa, não faz essa substituição. O feijão, que é uma leguminosa, que pode ser substituído também pela ervilha, pela lentilha, pelo grão de bico. Não faz essa substituição, a pessoa vai estar consumindo menos nutrientes do que deveria, porque aquele carboidrato e aquela proteína vegetal que vem da leguminosa, a pessoa não vai estar consumindo. Sem contar que naquela leguminosa nós temos vitaminas, temos minerais, então vai deixar o meu organismo enfraquecido. Então, dicas para controlar os tamanhos das porções que a gente come e os excessos que fazemos. Eu gosto de começar sempre falando sobre o café da manhã. Eu posso fazer alguns erros alimentares logo no café da manhã. Muitas pessoas cometem o erro de não fazer o café da manhã e muitas outras comem qualquer coisa. Pizza que sobrou do jantar, toma só um café preto e come um pedaço de pão. O que eu posso fazer no meu café da manhã para melhorar ele? Para fazer com que ele me deixe mais tempo saciado. Eu posso comer uma fruta e acrescentar uma semente, por exemplo, ou um farelo. Eu posso pôr aveia no meu mamão, eu posso colocar linhaça, posso colocar chia, eu posso variar. Eu posso comer mamão hoje, pera amanhã, maçã depois. Eu posso fazer meu ovo mexido. Eu enjoei de ovo mexido. Eu posso pôr um pouquinho de tapioca para fazer uma crepioca. Eu posso pôr um pouquinho de aveia para fazer uma panquequinha com banana e ovo. Eu posso fazer outras opções que não vai me fazer enjoar com tanta facilidade e não vai me fazer comer em excesso.
Porque eu estou acrescentando uma grande parte de fibras, que me deixa mais saciado e por mais tempo. Aumentar o consumo de fibras é uma ótima dica. E uma dica ainda melhor é: nem toda hora que você pensa em comer, você está com fome. Às vezes você está com sede e você não parou para reparar. O nosso organismo dá alguns sinais. Esses sinais são muito individuais. Cada um, o seu organismo, cada um reage de uma forma. Mas, por exemplo, uma pessoa que está um tempo sem tomar água, ela começa a ficar com a boca seca. Uma outra pessoa pode sentir um vazio no estômago, aquela sensação de estômago vazio. A outra pessoa pode ficar com a mão um pouco mais seca. Varia, cada pessoa pode agir de uma forma. Na dúvida, toma um copo d'água antes. Às vezes você não está com fome, às vezes você só está com sede ou vontade de algo e acaba comendo por excesso. A fibra, ela tem muita relação com a água. Primeiro que, se eu faço refeições ricas em fibras e eu não consumo água, atrapalha o funcionamento do meu intestino. O intestino, ele precisa ter água para funcionar. A fibra vem para ajudar o funcionamento intestinal. Porém, se eu não dou água para ele, essa fibra, ela vira uma massa pesada, como se fosse uma pedrificação no lugar das fezes. Na verdade, as fezes vai sair como uma pedra, muito duras, muito ressecadas. Por quê? Porque tá faltando água. E a fibra, uma das principais funções dela é aumentar o bolo fecal. Então, eu preciso consumir água. Para quê? Para eu me manter mais saciado junto com a fibra, fazer esse papel da saciedade. Quando o organismo está bem hidratado, esse papel é feito de forma correta. Preciso tomar água para ter uma boa evacuação, para ter uma boa formação de bolo fecal. Qual o papel da hidratação no emagrecimento saudável? A primeira coisa é o funcionamento do organismo como um todo. Um organismo não hidratado é um organismo que não está saudável. Então, mesmo nem pensando em emagrecimento, pensando só em saúde, para eu estar com uma saúde boa, eu preciso estar com o meu organismo bem hidratado. Então, eu preciso consumir água. O consumo de alimentos em horários extras, por exemplo, no meio do dia ou no meio da noite. Às vezes existem pessoas com compulsão alimentar que elas acordam no meio da noite crentes de que estão com fome. E na maioria das vezes, se ela tomar um copo d'água, essa sensação passa. Então, o emagrecimento, ele depende muito do tanto de água que você dá para o seu organismo. Porque para fazer todas as funções vitais do nosso organismo, a gente precisa de água. Para ter essa sensação de saciedade, eu preciso ter água no meu organismo. Um organismo desidratado é um organismo que vai querer comer comidas gordurosas, comidas pesadas, doces. Agora, se eu estou com o meu organismo bem hidratado, se eu consumir uma fruta, o meu organismo recebe bem. Se eu tomar um suco, se eu comer alimentos mais leves, o meu organismo vai receber muito bem. E isso para o emagrecimento é ótimo. Muitas pessoas têm a dúvida de que, por que quando eu como alimentos muito doces, eu fico com a boca seca depois? Por que eu fico com mais sede? Porque sobe muito a taxa de glicose no sangue. A partir do momento que a glicose começou a ir para o sangue, chega um momento que a quantidade de moléculas de glicose é tão alta que o sangue vai precisar, o nosso organismo vai precisar trabalhar mais para correr com aquela molécula dentro da corrente sanguínea. Então, para fazer isso, para fazer esse trabalho, é como se a água fosse um combustível, que faz o meu organismo funcionar melhor. Então, o meu organismo avisa que eu tô com sede, que minha boca tá seca, para essa água conseguir aí ajudar essa glicose. Outra coisa importante da gente falar sobre estratégias de emagrecimento saudável é que o emagrecimento ele nunca vai ser 100% saudável se a pessoa só pensar em alimentação. A gente tem que sempre estar pensando em alimentação junto com a hidratação, junto com a atividade física e junto com a saúde mental. Porque é muito mais fácil eu ter um emagrecimento saudável se eu estou com a minha cabeça boa, se eu consigo pensar de forma positiva, realizar as minhas tarefas com a cabeça mais fresca, do que se eu estou estressado, se eu estou nervoso o tempo todo. Fica muito mais difícil de cumprir um planejamento alimentar quando a gente tá, com os nervos à flor da pele. Outra coisa que faz muita diferença em estratégia de emagrecimento são as horas dormidas. Quanto tempo você tem dormido tem interferência na quantidade que você consegue emagrecer. Porque quando a gente dorme, nosso organismo continua trabalhando, produzindo enzimas, anticorpos, produzindo ácido. Então, é importante que a gente tenha boas horas de sono para o emagrecimento também ser saudável. Muitas pessoas falam, mas eu preciso comer um doce. Mas isso é muito mais relacionado à sua cabeça, a forma com que você está pensando, o que você está entregando para o seu eu, do que o seu estômago. O estômago, ele mostra que ele está com fome. Ele não fala do que ele está com fome. Ele não fala se ele quer uma coxinha, se ele quer
uma salada de fruta ou se ele quer uma barra de chocolate. O estômago, ele só avisa que ele está vazio e seu organismo vai começar a ficar enfraquecido. Então, muitas pessoas com fome ficam com dor de cabeça, ficam com irritabilidade, né? Vai depender, cada um reage de uma forma. Tem gente que só fica com aquela dorzinha no estômago avisando que tá, né, vazio. Mas não tem como o estômago falar para você que ele quer comer um pedaço de chocolate. Não, isso daí quem fala é a sua cabeça. Por isso que a saúde mental tem muita interferência no emagrecimento. Se você oferece para o seu raciocínio, né, para a sua cabeça, para a sua saúde mental, uma tranquilidade, pensamentos positivos, você mostra para você como um todo que você precisa ter uma alimentação saudável para a sua qualidade de vida, porque está interferindo na sua saúde, e você consegue mentalizar isso, é muito mais fácil do chocolate depois do almoço, né, da coxinha no final do dia, começarem a não fazer mais tanta diferença. Mas isso é foco e força de vontade, disciplina. A palavra certa para um emagrecimento saudável, para estratégia, para qualquer estratégia de emagrecimento saudável, é disciplina. Você só vai conseguir um emagrecimento saudável se você tiver disciplina. Se você não tiver, você vai conseguir emagrecer por um tempo e depois você não vai conseguir mais. E talvez ganhe esse peso que você perdeu e até mais dele. Mas a disciplina, o foco, e tem que ter muita sabedoria também, porque a gente tem que saber fazer escolhas, saber os ambientes que a gente está inserido, porque existem ambientes que me puxam para comer coisas erradas. Eu vou no meu trabalho e do meu lado lá senta uma pessoa que come doce o dia todo. Eu começo a fazer dieta e aí eu não posso comer açúcar. E a pessoa fica me oferecendo doce. Se ela for uma pessoa que te quer bem e que entenda que você está em busca de mais saúde, você consiga explicar para ela isso, ela pode muito bem continuar comendo o doce dela durante o dia, porque ela não está engajada no mesmo objetivo que você. Mas ela pode comer esse doce lá na copa do trabalho, ela pode comer antes de entrar ao trabalho ou na hora que sair, se ela se engajar com o seu objetivo. Mas isso muito vai também da nossa cabeça, porque se eu estou fazendo uma dieta, se eu quero perder peso, se eu quero mais qualidade de vida, eu tenho que pensar em mim e não nos outros. Mas sim, dificulta, os ambientes dificultam. E você ir com fome para outros ambientes dificulta ainda mais, porque aí você vai comer o que qualquer um te oferecer ou o que tiver disponível no local. Se você já vai com o estômago forradinho, como diz as nossas avós, dificilmente você vai cair em tentação. Por quê? Eu como antes de sair de casa, eu não chego com fome nos lugares.